Aproveitando que os irmãos estão de pés, nesse momento especial, que é a celebração da Santa Ceia, um culto especial, uma festa que celebramos esta noite, a festa da Igreja do Senhor. Aqui em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, é o texto básico que nós lemos sempre como referência à ministração da Santa Ceia, e terá como base também a mensagem dessa noite. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, leremos a partir do versículo de número 23. Louvamos a Deus enquanto você localiza na tua Bíblia, esse texto que leremos. Louvamos a Deus, porque fizemos um culto ontem realizado pela vontade expressa do Senhor, onde era o culto, o encontro com a esperança, e já vimos testemunhos aqui, de quem encontrou com essa esperança Jesus, saiu curado, saiu liberto, saiu salvo, que vidas ficaram, que converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, vidas se renderam aos pés do Senhor, e creio que vidas saíram transformadas aqui. Então creia, a esperança que está em Jesus Cristo, o propósito que foi feito para trazer essas pessoas, esse entendimento, de encontrar com essa esperança, o encontro marcado aconteceu. Então glorifique ao Senhor, porque esse encontro foi marcado, glorifique a Ele. Amém? A partir do versículo de número 23, diz assim, Paulo, escrevendo essas cartas: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo ele dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice. Dê um amém por essa leitura de palavra. Pai, naquilo que nós entendemos, o que a palavra nos ensina, nos orienta, e nos traz refrigério, nos traz ensinamento, nos traz instrução. Nós queremos que essa palavra que foi lida e será ministrada, que eu creio que os propósitos que tu tens destinada, para que ela se cumpra aos objetivos nessa noite. Abre o nosso coração, a nossa mente, que possamos estar disponíveis em ouvir a tua palavra e praticá-la. Deus, nos ajuda nessa noite, nos dá, Senhor, aquilo que precisamos, o entendimento, a sabedoria, para aquilo que vamos aprender aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo nos envolva, nos mova, e que nada venha desvirtuar aquilo que a tua palavra vem nos ensinar nessa noite. É no nome de Jesus que louvamos e agradecemos, que todos possam mais uma vez dizer amém. Podem sentar nos vossos lugares. Um culto especial que é uma celebração, como todas as vezes que é me invocado, que me é trazido a responsabilidade de ministrar a cerimônia de um casamento. Eu faz tempo que eu não faço casamento, as irmãs aí precisam orar mais, os irmãos precisam orar mais. Faz tempo que eu não faço casamento. Criança até estou fazendo algumas apresentações, mas casamento faz tempo que eu não faço. Então vamos orar que a bênção recaia sobre as irmãs, os irmãos, aí os moços, né? Amém? Amém. Então, a cerimônia, tanto do casamento, é uma cerimônia que a gente, existe os seus mecanismos, as suas instruções, né? A palavra que é declarada, a forma de fazer. E a Santa Ceia também é uma cerimônia, é uma celebração. E eu falo sempre que a Santa Ceia é uma celebração onde a igreja, quando a gente fala celebrar, ninguém vai num velório celebrar. Mas a Santa Ceia, embora traz a nós a consciência da morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício, mas Jesus deixou claro que nós estivéssemos celebrando a Santa Ceia. Então a celebração não é motivo de nós estarmos entristecidos, estarmos assim angustiados, cabisbaixo, pela morte e o sacrifício de Jesus. Mas a Santa Ceia, nós temos que celebrar, porque nós temos uma garantia na Santa Ceia,
que Jesus Cristo, ele foi torturado, Jesus Cristo padeceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi enterrado, mas nós temos a certeza que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa nossa celebração, que complementa a Santa Ceia, é o final do que tudo isso aconteceu. É a ressurreição de Jesus Cristo, que hoje ele está aqui presente através do Espírito Santo. Então celebre aplaudindo a presença gloriosa de Jesus Cristo nessa noite especial que traduzimos a Santa Ceia. E a Santa Ceia, dentre aquilo que nós temos que ter o entendimento, fazer discernindo, entendendo o que ela representa. Um dos temas da mensagem dessa noite que vamos falar da Santa Ceia é que a Santa Ceia, quando ela é celebrada, e temos que todas as igrejas cristãs que seguem os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, elas celebram a Santa Ceia. Todas as igrejas que têm esse norte, que conhecem a palavra, que vivem a palavra, celebram a Santa Ceia. Então, independente daqui que eu vou falar, mas qual é o resultado que a Santa Ceia, na sua celebração, na sua participação dela, o que ela deve produzir. Então a celebração da Santa Ceia, ou a Santa Ceia, ela deve produzir um reavivamento. Então fala comigo, a Santa Ceia deve produzir um reavivamento. O que diz o contexto dos objetivos da Santa Ceia, a qual Paulo orientou a igreja de Corinto, exatamente da forma como Jesus tinha deixado. Ele disse que eu recebi do Senhor, e eu estou ensinando e instruindo. E esse texto que nós lemos, dá instrução àquela igreja, a forma que deveria celebrar a Santa Ceia, como devia estar a pessoa participando da Santa Ceia. Nesse perfil do que nós entendemos a Santa Ceia, e o tema que nós demos, que a Santa Ceia deve produzir um reavivamento, alguma coisa tem que reacender. Uma coisa é acender. Eu acendo uma luz, ela está acesa. Quando eu reacendo, eu dou mais notoriedade àquela luminosidade. A Santa Ceia que deve produzir o reavivamento, aquilo que está vivo em mim, a Santa Ceia tem que reavivar. Alguma coisa tem que produzir. E a Santa Ceia, quando é ministrada nas igrejas, que ela não produz um reavivamento, ela é apenas uma cerimônia que não tem efeito nenhum e não cumpre o seu propósito. Porque muitos cumprem. A gente já fala, a minha preocupação, a minha oração e a minha busca incessante para o fim da Santa Ceia, que não seja, eu repito essa frase sempre, que não seja uma agenda que a igreja tem que fazer, tem que cumprir. Que em nosso caso aqui fazemos o primeiro domingo de cada mês. Temos que fazer toda essa montagem que os obreiros fazem na liturgia da Santa Ceia, que eu fique fora desse processo. Então eu tenho que cumprir, porque toda a igreja cumpre, e a Bíblia falou que eu tenho que cumprir, então eu estou cumprindo também. Se eu estiver vivendo isso, e não acontecer o resultado, é apenas uma simples ação de uma cerimônia, que é uma mera cerimônia sem valor nenhum. Que querendo ou não, estamos fazendo uma cerimônia. Com propósito de resultado ou não, nós estamos fazendo uma cerimônia. Mas se não produzir algum reavivamento, então é uma cerimônia sem valor algum. E a igreja do Senhor tem que cumprir o seu propósito. A palavra do Senhor tem que cumprir o seu propósito. As ações da igreja têm que cumprir o seu propósito e não só cumprir tabela ou cumprir agenda. Mas creio que nessa noite, a nossa mente cristã, ao deparar a essa mesa, a participar desse culto, creio, como já foi declarado no início desse culto, vai produzir algo, um reavivamento na tua vida espiritual nessa noite. Se você crê, dê um glória a Deus bem forte. A Santa Ceia, que não produz um impacto de vida, que realmente daqueles que participam, é exatamente isso, perde o seu efeito. A Santa Ceia, meu irmão, você tem que vir com um propósito, não é somente a igreja, não é só eu que ministro a Santa Ceia, o Ministério do Louvor que está entronizado exatamente no propósito da Santa Ceia, os obreiros que estão entronizados em servir a Santa Ceia. Se na minha vida eu não permitir que essa Santa Ceia venha trazer um impacto na minha vida, que seja um culto diferente,
Cada culto, eu creio que Deus tem um propósito. Seja um culto de oração, seja um culto de campanha, seja um culto de ensinamento, seja um culto da família, seja qualquer culto. A minha intenção, o meu propósito é que Deus possa impactar a minha vida. Que Deus possa trazer algo diferente na minha vida. Então, quando você chega no culto de Santa Ceia, não fique preocupado de participar apenas daquele momento. Mas que esse momento que já iniciou, desde a abertura desse culto, que começou com o Ministério do Louvor, já desde a oração que começou, o irmão que chegou aqui, que esse culto já tenha trazido algo diferente na tua vida. Que esse culto nessa noite, essa celebração, possa ter trazido algo diferente. Que não haja necessidade do encerramento desse culto, para que algo natural, sobrenatural tenha acontecido na tua vida. Que ao participar do pão, ao participar do cálice, alguma coisa sobrenatural tenha acontecer na tua vida. Mas eu ministro na tua vida, que aquilo que talvez não tenha acordado ainda, o reavivamento, o acendimento, aquilo que precisa acender, o avivamento na tua vida, já possa estar conduzindo, já pode estar produzindo aquilo que esse culto deve produzir, pelo Espírito Santo de Deus. Se você está disponível, já abrir a torneira do teu coração, abrir o teu coração e deixar aquilo que o Senhor já está fazendo. O ambiente aqui já é da Santa Ceia, e ele já está propício para reavivar a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida ministerial. Creia que a ação espiritual que produz a Santa Ceia já está acontecendo aqui. Feche os olhos por 1 minuto apenas e permita aquilo que a Santa Ceia produza na tua vida agora, impactua a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo comece a acender, a chama do Espírito Santo comece a movimentar o teu ser e o teu interior, para aquilo que nós somos reunidos aqui nessa noite, para aquilo que nós somos convocados nessa noite, esse propósito possa acontecer. Então dê um glória a Deus bem forte, exaltando esse Deus, exaltando e louvando a Ele. A base desse tema é exatamente a condição da igreja de Corinto. Aquela igreja de Coríntios que Paulo escreve a ela, foi exatamente o que nós temos visto, porque já é previsto que o tempo da igreja, que é o tempo da igreja que estamos vivendo, é o tempo do arrebatamento, que a igreja que hoje, ela está sendo levada exatamente ao esfriamento espiritual, a desconsiderar as coisas. Tem pessoas que já desconsideram a igreja, acham que a igreja não é importante, que a igreja não cumpre totalmente esse papel, que há uma possibilidade, uma saída, da pessoa não frequentar a igreja, estar em casa, achar que isso é suficiente para ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, uma vida sadia com Deus, uma vida próspera espiritualmente com Deus. Então, a ação da igreja dos últimos dias é aquela ação, como fala, que a vinda do Filho do Homem será como a vida na época de Noé, que estava ali totalmente desapercebido, desatento. Então, a igreja de Corinto estava totalmente desfocada do propósito que a Santa Ceia tinha sido instituído por Jesus. Que os seus discípulos levou a igreja, que constituída foi, a levar o propósito da Santa Ceia. Então ela desvirtuou, ela não tinha mais o seu propósito. Então o tema que nos leva a essa mensagem, foi exatamente o texto que nós lemos, foi dessa igreja, que havia assim uma rotina de Santa Ceia. E a Santa Ceia foi desvirtuada de tal forma, que era servido aos alimentos lá, então as pessoas comiam, bebiam, se fartavam. Quem podia levar mais, comia mais. Quem não podia levar, comia menos. Estava totalmente desvirtuado. E sem propósito nenhum. Então Paulo orienta a igreja para que trouxesse à mente, ao coração, que a Santa Ceia era um ato deixado por Jesus, que nós tínhamos que saber aquilo que estávamos fazendo. E nessa noite, para que a nossa mente esteja ativa, diante dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, e a Santa Ceia é um ato instituído por Jesus, que nós temos que ter na nossa vida, faz parte da nossa vida cristã, a Santa Ceia. Então o reavivamento
na Santa Ceia precisa acontecer. Quantas Santa Ceia já participei, em que as pessoas ali participando da Santa Ceia, e pessoas às vezes nem eram batizadas com o Espírito Santo, e quando ele participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ele recebe uma ação tão espiritual, tão forte, que ele sai falando em línguas estranhas. Quantas pessoas, e já vimos isso na nossa rotina de vida, que quando às vezes com o nosso propósito totalmente desfocado, que é o pecado nos afasta de Deus, a comunhão que devíamos ter com Deus e a Santa Ceia nos baliza isso para que a gente sempre esteja na frente, na posição da presença de Deus, e o pecado nos afasta de Deus. A Santa Ceia modifica a pessoa, ela transforma a pessoa. Então que nessa noite, aquilo que o propósito da Santa Ceia tem de fazer, reavivar nas nossas vidas, possa acontecer na tua vida aqui nessa noite. Glorifique ao Senhor. O reavivamento que é produzido pela Santa Ceia, primeiro, começa pelo propósito da cruz de Cristo. Então, o que traz esse reavivamento? E é sempre nós lembramos isso, que ao começo do produzir, o efeito que é o reavivamento, que é o propósito é a cruz de Cristo, começa pela cruz de Cristo. O que nós focamos nesse começo? Porque que foi que Jesus Cristo morreu? O que a cruz nos trouxe para nós? É uma mensagem que nós repetimos em falar, para nós termos entendimento. O que vai acender em mim? Que aquela cruz foi por conta que Ele se entregou por nós, para pagar toda a conta do nosso pecado. Então reafirma em nós, e reaviva em nós, uma certeza, que nem o inferno todo, nos acusando dos nossos pecados, a cruz de Cristo nos garante, que por ela, os nossos pecados foram perdoados. Que o que mais pesa no homem, que teme a Deus, é a ação do pecado. Do mundo que não entende, que vive o pecado, ele vive a tormenta do pecado, o pesadelo do pecado, a cobrança do pecado, mas ele não tem entendimento do que isso representa. Mas o homem natural, que vive a ação do Evangelho, de Jesus Cristo, traz quando vê a ação do pecado, como isso incomoda. A preocupação de pecar, como isso incomoda. Quando o pecado está à nossa volta, como isso nos atormenta. Quando ele rodeia a nossa vida, quando nos preocupa. E a ação do diabo é para que nós ficamos preocupados com o pecado, com a ação que ele representa, e não temos o foco da cruz de Cristo, que nos garantiu que todos os nossos pecados estão perdoados. Quem crê que o teu pecado está perdoado, glorifique ao Senhor. Eu falo isso, irmãos, porque a gente vê uma igreja como um todo, e eu tenho experiência com uma igreja como um individual, com muitas pessoas, experiência com muitas pessoas. Tem pessoas que têm, não pessoas que frequentemente pecam, que vivem pecando, longe disso, mas para ele o pecado, para ele é um medo. O pecado para essa pessoa é um pavor. O pecado é um bicho que assombra, como diz aí fora, é um lobisomem que atormenta. É um sonho que você tem, que é um pesadelo, que ele atormenta a tua vida. Sabe por que isso acontece? E a pessoa não vive a prática do pecado, ele não vive buscando o pecado, mas isso atormenta a pessoa, é um assombro o pecado. A palavra do Senhor que nos garante que o pecado não domina mais a minha vida, que o pecado não domina mais a tua vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado e somos livres dele. Quem glorifica o Senhor? Mas por que isso acontece? Porque ele não consegue balizar a vida cristã dele, que ele aceitou Jesus, aceitou o sacrifício de Jesus. Quem aceitou o sacrifício de Jesus na cruz? Se você aceitou o sacrifício da cruz de Cristo, você entende que essa cruz representa perdão de pecado, que você está isento do pecado. Nós não estamos livres do pecado, mas nós estamos isentos do pecado, porque o Senhor nos isentou, porque o sangue de Jesus Cristo nos livra, nos afasta do pecado. O erro do homem é ultrapassar o sangue e pecar, mas quando eu estou na cobertura do sangue, o sangue não tem acesso mais sobre a minha vida, ele não tem mais domínio sobre a minha vida. E a cruz de Cristo
me faz reavivar, que é o tema que nós estamos falando, o reavivamento. Entenda, meu irmão, se você crê na proposta da cruz, se você crê no sacrifício da cruz, ela tem que trazer para você que esse começo, que foi o início de todas as coisas, o pecado não domina mais a tua vida, ele não pode dominar mais a tua mente, ele não pode dominar mais o teu coração, ele não pode dominar as tuas atitudes. Então você é livre do pecado. Glorifique ao Senhor se você é livre do pecado. Então a Santa Ceia deve levar o cristão uma profunda reflexão do que representa a morte de Cristo, do que representa a cruz de Cristo. Então que nessa noite, esse reavivamento que a Santa Ceia possa produzir. Hoje nós temos como parte do lema da igreja, a cruz. Essa cruz é a cruz de Cristo, e o que ela pode produzir, que ela vai produzir na tua vida, porque esse símbolo é produzindo o avivamento, que possa produzir avivamento, a cruz de Cristo na tua vida. Porque o pecado escraviza, o pecado atormenta, o pecado nos deixa limitado às ações de Deus na nossa vida. Quantas pessoas às vezes não vêm no culto de Santa Ceia por conta do que ele pratica, mas creia, a cruz de Cristo nos garante que os nossos pecados já foram perdoados. Se você crê, glorifique ao Senhor. O que o reavivamento da Santa Ceia que ele produz, o que acontece? Primeiro ele começa, depois ele passa por um ato. O que é? Quando ele começa na cruz, ele agora passa por um período, que é justamente o exame. Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como eu disse anteriormente, que o pecado não nos faça fugir da Santa Ceia, mas que a Santa Ceia nos faça fugir do pecado. Repete comigo. Que o pecado não me faça fugir da Santa Ceia, mas a Santa Ceia me faça fugir do pecado. Que isso não possa ser uma vez por mês. O reflexo da Santa Ceia é todos os dias da minha vida. Eu tenho que pensar na Santa Ceia amanhã. Terminei a Santa Ceia, estou livre, amanhã estou tranquilo, estou liberado. Não, viva a Santa Ceia como se amanhã ela fosse acontecer de novo. Chegou a segunda-feira, lembre da Santa Ceia como se ela fosse acontecer na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, nos primeiros dias do mês, nos últimos dias do mês, ou no primeiro dia do mês. Lembre da Santa Ceia, porque uma coisa é certa, essa Santa Ceia pode ser a última que você vai tomar, uma já está garantida, se você terminar aqui, você vai tomar no reino do Senhor. E quem participa, eu falo sempre, quem participa dessa Santa Ceia, consciente, entendendo, discernindo, e ela fazendo produzir resultado, reavivamento, está totalmente preparado, credenciado, autorizado para participar das bodas do Cordeiro. Por isso que eu tenho que pensar na Santa Ceia todos os dias. Por isso que eu tenho que fazer exame todos os dias. Paulo chamou a atenção aos coríntios, aquela igreja, dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu comecei a meditar, será que é só para a Santa Ceia que eu tenho que fazer exame da minha vida? Será que o outro tempo todo, o sacrifício de Jesus Cristo é ignorado, é anulado? Isso é reavivado na hora que eu vou participar da Santa Ceia uma vez por mês? Não. Lembra que eu estou falando. É reavivamento. Repete comigo, reavivamento. E os outros períodos que a Santa Ceia, esse culto, tem que produzir reavivamento. E os outros períodos? Eu tenho que manter avivado. Uma coisa é estar avivado, e outra coisa é reavivado. O mesmo mês inteiro eu estou avivado, certo do que os pecados meus estão perdoados, que o sangue de Jesus Cristo me isenta do pecado. Quando o pecado não tem domínio sobre a minha vida, é porque o sangue de Jesus Cristo me garante isso. Eu tenho que estar entre o pecado e eu, tem que estar o sangue de Jesus.
Amanhã, meu irmão, é um dia normal. Acabou esse culto aqui, saiu por essas portas. O dia começa normal para todo mundo. Eu tenho que estar onde? Entre eu e o pecado, o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta-feira, até o próximo mês. Eu tenho que estar avivado dentro de mim, que Jesus Cristo morreu para perdão dos meus pecados. Por isso que eu amo e sirvo a Ele. Quem serve e ama a Deus, aplauda Ele mais uma vez. Quando eu venho para o culto da Santa Ceia, esse avivamento que eu tenho, vai ser reavivado. Vai ser ativado. Algo especial. Alguma coisa normal, acima daquilo que eu já vivo na Santa Ceia. Depois que você começa, depois passa por um autoexame, o que se conclui? Meu irmão, avalia, como Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Usando as mesmas palavras de Paulo e usando o mesmo texto. Ele dizia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você. A tua vida diária. Ainda bem que nós temos a Santa Ceia que nos dá essa certeza. Na tua vida diária, o que você pensa? O Evangelho de Jesus Cristo está sendo levado para que se apague, para que não exista, para que não se comente, que o foco seja totalmente desvirtuado ou desviado, para que suma esse item que eu vou falar aqui, da vida do cristão. As igrejas, as pessoas hoje estão preocupadas com muitas coisas. Mas examine você, se você não está, vamos dizer esse termo, no mesmo barco que muitos estão vivendo. Hoje nós estamos falando de reavivamento, e não de avivamento. O avivamento é o diário, é o cotidiano. O reavivamento é uma coisa sobrenatural, uma coisa acima do normal. Um momento especial. E a Santa Ceia é um momento especial. E o momento especial é reavivamento. E dos 29 ou 30 dias, às vezes coincide 30 dias. Faça um exame, e aí eu vou falar para você essa frase. O que a Santa Ceia conclui? Que hoje nós vamos reavivar. Mas ela tem que estar vivo em você todos os dias. A esperança. Falar, esperança. Qual é a minha esperança? Qual é a tua esperança? Que aí eu pergunto, faço o exame enquanto eu ministro essa frase, essa palavra, esse texto e esse tópico. Você vive a rica esperança que Jesus Cristo vai voltar? Porque a Santa Ceia nos reaviva a esperança que Jesus Cristo vai voltar. E essa Santa Ceia nós vamos tomar com Ele nos céus. Quem glorifica o Senhor? Quem celebra ao Senhor essa verdade? Mas você vive isso. Porque antes de reavivar alguma coisa, tem que se avivar outra. Você vive o teu dia a dia pensando na volta de Jesus? Você vive deslumbrando o momento em que Jesus Cristo é declarado para Ele vir buscar a sua igreja, e vai haver um toque entre os anjos dos céus, tocando a trombeta, e Ele declarando com a sua voz, que além de ouvir a trombeta tocar, é o anúncio, ouvirá-se a voz daquele noivo amado, que é o chamamento dele. Vinde os benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Você vive essa esperança? Você vive aguardando esse momento? A tua vida cristã é baseada nisso? Se você fizer o processo contrário do que eu falei, quem vive a esperança todos os dias da volta de Jesus Cristo,
todos os dias, fazendo o processo contrário, todos os dias ele faz um autoexame. Se ele vive a esperança da volta de Jesus Cristo, e ele vive todos os dias fazendo um autoexame, se ele está vivendo exatamente os seus propósitos, ele vai para o primeiro tópico que eu falei. Ele vai com a convicção, certeza, que a morte de Jesus Cristo, a sua cruz, que nos garantiu o processo final, porque os nossos pecados, que afastou o homem de Deus, nos levou para distante de Deus, esse pecado, a cruz de Cristo, nos garantiu que nos aproximamos de Deus. Hoje é muito fácil falar de servir a Deus, mas viver o processo do que isso representa para nós, está muito distante disso. Mas que nessa noite, aquilo que declaramos, que a Santa Ceia vem nos reavivar, mas que não reavive somente no culto de hoje, que reavive no culto após o culto terminar, que esteja aceso no teu coração todos os dias, o avivamento do Espírito Santo de Deus na tua vida, sabendo que você tem uma esperança, você projetou coisas para amanhã, amanhã é um feriado, você programou alguma coisa, você planejou alguma coisa, você tem a esperança que isso vai realizar. Está chegando o final do ano, você talvez programando uma coisa para o ano de 2016, e quando nós programamos alguma coisa, nós temos a esperança da realização. Isso pode não acontecer, mas que nunca apague dentro do teu coração, todos os dias, a esperança, a rica esperança, que Jesus Cristo vai voltar, e vai buscar você, eu, para estar juntamente com Ele para sempre. A pessoa que não tem perspectiva, não tem esperança, é uma pessoa destinada a não viver nada, a não chegar a lugar nenhum. Mas a pessoa que tem esperança, tem um texto, uma palavra, uma frase que diz: a esperança é a última que morre. E nós temos uma garantia, que a esperança nossa, como nós declaramos nesse culto, que a nossa esperança está em Jesus Cristo. É um que morreu, mas ressuscitou, está vivo para sempre, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa confiança está em Jesus Cristo. E essa esperança que nós temos nele, não vai falhar. A pessoa falou esses dias assim, brincando, mas falou, e é uma realidade. Eu ouço da minha avó dizendo, e ela estava falando que ela ouvia a avó dela falando que Jesus Cristo ia voltar. A avó falando, e a neta comentando isso. Minha avó falou que ela ouviu falar que Jesus Cristo vai voltar. Pode passar o tempo que for, eu estou aguardando Ele, que Ele vai voltar. O que Ele prometeu, Ele não vai falhar. Ele não falha em nada. Mas aquilo, como Ele começou um propósito, veio e cumpriu, Ele vai cumprir até o final. Que Ele dizia: eu morri, ressuscitei, mas eu vou voltar. A proposta de Deus de trazer Jesus na terra, cumpriu. Jesus cumpriu o propósito de começar a sua trajetória na terra e ir até a cruz. Ele cumpriu. Ele chegou o momento de dizer: Pai, passa de mim esse cálice, me livra desse sofrimento, mas todavia seja feita a tua vontade. Chegou o momento de esse tempo ser interrompido, esse momento ser interrompido. Mas como ele estava destinado a cumprir, não somente o comando, mas ele cumprir o comando do Pai, ele foi até o fim. Então, se ele garantiu, até o que foi mais terrível, que ele pediu para ser livre dele, que foi a morte de cruz, um sofrimento terrível, ele suportou e foi até o fim, ele também não vai falhar, que é um momento, não é do triunfo dele, mas do triunfo teu, que é justamente a vitória da igreja do Senhor, onde ele vem buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Louve ao Senhor e glorifique ao Senhor. O que às vezes um pessoal que vai casar, as pessoas que vão casar, o noivo e a noiva, sofre problemas, dificuldade, é luta, é sogro, é sogra, é um monte de coisa, de problema. Quando o propósito é para o casamento, o momento do casamento, todo aquele sofrimento é deixado para trás, porque o propósito principal, que é o casamento, vai acontecer. Você acha
Que tem crente que não pensa, mas vive como se estivesse pensando dessa forma. Você acha que Jesus Cristo sofreu tanto? E o melhor dele, que é o casamento dele com a igreja do Senhor, ele vai deixar para lá? Ele não vai cumprir? Tem crente que não fala, mas pensa e age dessa forma. Meu irmão, viva essa certeza. Você pode não ter certeza de muita coisa na tua vida. Se você vai concluir o teu segundo grau, se você vai concluir a faculdade, se você vai casar, se você não vai casar, se você vai ter filhos ou não vai ter filhos. Você pode não ter essa certeza, mas nunca apague no teu coração a certeza, a esperança que Jesus Cristo vai voltar. Glorifique a Ele se você tem essa certeza. Então a falta de discernimento espiritual, que levou a Paulo a instruir a igreja, que nessa noite, a falta de discernimento, não seja o papel da igreja do século 21, e essa igreja que estamos ministrando nessa noite, mas que venha acender, todos os dias, a chama da esperança, de que Jesus Cristo vai voltar. Que quando isso conclui a Santa Ceia. Se eu entendo tudo isso, mas não tenho essa esperança, se eu concluo tudo isso, cumpro crendo que morreu pelos meus pecados, faço um exame de mim mesmo, mas não vivo a esperança, fala para o teu irmão, não tenha esperança, fala para ele, mas fala sério para ele, não tenha esperança, fala para ele agora melhor, viva a esperança. Ter a esperança, a Bíblia nos ensina. Nós estamos assim cumprindo, e o diabo é sutil em relação a isso, que a gente vai achando que está fazendo. Eu estou fazendo exame, eu sei que o sacrifício de Jesus Cristo, a cruz representa o perdão dos meus pecados, mas não vivo a esperança que Ele vai voltar. E a Santa Ceia é um dos requisitos que nós devemos lembrar, é que Jesus Cristo vai voltar. Porque Ele falou assim, eu vou, mas eu vou voltar. Ele diz assim, celebrai a minha morte até que eu venha. Faz parte da ministração da Santa Ceia que Jesus Cristo declarou, dizendo, lembre do meu sacrifício, até que eu venha. Então eu só posso pensar na morte, eu não só posso pensar no perdão dos meus pecados, eu não posso somente pensar em fazer exame, e deixar de pensar que Ele vai voltar. Porque quando eu penso que Ele vai voltar, acende em mim uma esperança, que eu posso não concluir muita coisa da minha vida, mas a esperança que eu tenho, que essa coisa eu vou concluir na minha vida, a volta de Jesus Cristo, e eu vou ceiar com Ele nos céus. Isso não é a Santa Ceia que deve produzir em mim, ela tem que reacender em mim. Isso amanhã, lembre dessa Santa Ceia. Põe um papelzinho de Santa Ceia lá na tua casa, lá, Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Lembre do que foi o sacrifício de Jesus Cristo na segunda-feira. Faça um exame na tua vida na segunda-feira. E mantenha viva a esperança que Ele vai voltar. E quem sabe que Ele vai voltar? Você tem essa esperança? Aí você faz exame sempre. Você vai entender o propósito da cruz de Cristo. Aí você cumpre a Santa Ceia. Não somente nesse culto que reaviva, mas você vive a Santa Ceia todos os dias. Porque quem vive todos os dias, Jesus Cristo voltando amanhã, você está preparado para também nos céus participar com Ele. Glorifique ao Senhor. Feche teus olhos por um minuto. Diante daquilo que a palavra nos trouxe nessa noite. Diante daquilo que a palavra nos produziu nessa noite. Do que ela reavivou os nossos corações dessa noite. Aquilo que eu falei, usando as palavras de Paulo, usando o texto que Paulo fez, faça agora realmente um exame do que você entendeu nessa noite. Do que eu tenho que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Dentre outras práticas. Mas aquilo que nós estamos falando, do que isso representa nessa noite. A Santa Ceia é reavivamento. E vivo e tem que estar todos os dias na minha vida, que os meus pecados foram perdoados. Pessoas que ficam atormentadas porque não têm essa convicção.
Mas que você tenha essa certeza que a cruz de Cristo representa esse perdão de pecados. Que você tenha na tua mente, na tua vida cristã, o teu momento, não somente de pedir a Deus, não tenha somente o teu momento de adorar a Deus, não tenha somente o seu momento de agradecer a Deus, mas tenha o seu momento de examinar a tua vida, a tua santa ceia, me permita falar isso, a tua santa ceia diária, porque santa ceia não é só o pão e o cálice, mas faz parte do complemento, mas a santa ceia representa também um exame, que a tua santa ceia diária, que você vai celebrar, porque lembra, a santa ceia pode acontecer, quando você fecha os olhos, você está celebrando com o Senhor nos céus, então a tua santa ceia, você fazer o exame, a introspectiva, do que é a tua vida, do que você entende do Evangelho. Faça um exame agora, que ele venha trazer a você essa consciência, do que eu preciso ter na minha vida, entre outras coisas, e essa mais fundamental, a esperança, que é o que me leva a minha caminhada diária, e com ela, na minha caminhada diária pessoal, tem a minha caminhada diária cristã, a esperança que Jesus Cristo vai voltar. Se você não tem feito isso, você não tem discernido o que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, na tua santa ceia diária, não hoje, não nesse culto, porque esse culto é para celebrar, não é momento de preparativo, Deus está nos levando, o Evangelho está nos levando, e o Espírito Santo está nos levando, que Santa Ceia não é preparação, a Santa Ceia é celebração. A moça, e o moço e o noivo, quando vai para o casamento, eles tudo que fizeram, eles prepararam antes, na hora não dá para preparar nada, é o momento da festa, e o momento da Santa Ceia não é momento de preparação. Eu creio que o Espírito Santo está nos levando a isso, fechando um ciclo aqui, que Paulo ensinou porque eles não entendiam, mas a igreja já tem a capacidade de entender, que Santa Ceia não é momento de preparação, pessoas não podem chegar num culto como esse, e ser pego de surpresa, poxa, caí num culto errado, não me preparei, Santa Ceia, culto de Santa Ceia, é para celebrar, o entendimento dela, é na nossa Santa Ceia, usando esse termo, a nossa Santa Ceia diária, é aquela que nos vai dar base, para que nós estejamos ceando com o Senhor nos céus. Medite se você tem vivido isso. Pastor, eu nunca pensei nisso, mas nessa noite eu louvo o Senhor pelo Espírito Santo, que nos revela, nos traz o desejo dEle, a vontade dEle expressa, que hoje foi reavivado dentro de você. Se você achou que o reavivamento era apenas ficar glorificando, não, reavivou dentro de você, que você precisa viver a Santa Ceia todos os dias na tua vida, e você celebrar ela todos os dias, ter a esperança nela todos os dias, do que ela representa para você. Agora faça esse exame, e a oração que você vai fazer agora, nesse minuto antecedente à celebração em si, que o Espírito Santo peça para Ele, reavive dentro do teu coração, a cada Santa Ceia reavive, o momento especial que a Santa Ceia deve produzir, que ela não seja apenas um ato solene, que não tem efeito, não tem eficácia nenhuma. Peça ao Espírito Santo que dê a você forças, entendimento, lembranças, do teu avivamento diário, que quando chegar na Santa Ceia, esse avivamento vai ser reavivado, para que a tua prática cristã não seja num culto, mas que seja no teu culto diário, que você faz na tua casa, que você faz no teu local de trabalho, que você faz andando, que você faz no banco. Você tem o teu culto diário, o teu momento diário, a tua preparação diária. Peça ao Espírito Santo, faça essa oração, enquanto nossos obreiros vão estar vindo aqui na frente.
você possa agora meditar nessas palavras. Eu oro a Deus. O meu maior temor que eu tenho em relação à obra de Deus é viver uma igreja que as suas ações não produzam resultados, não produzam efeitos. E aqui, com toda a convicção falo, perdendo o seu tempo. Achamos que estamos fazendo alguma coisa e não estamos fazendo nada. A minha oração, o meu temor a Deus, buscando Deus, nunca permita que isso venha acontecer. Reaviva, traga em nós ações que nos reavive, para que nós não vamos ser amoldados à igreja do século, mas que a igreja do século modifique a igreja que está por aí. Que nessa noite não seja um culto normal de Santa Ceia, que você venha ter participado, mas que tenha sido reavivado algo dentro da tua vida nessa noite. Que ao você participar do corpo, que é o pão que representa o corpo de Jesus, e o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, só testifique, seja um momento de celebração, só testifique o reavivamento espiritual que Ele vai produzir. Não seja culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que eu não seja aquele que leva a igreja a ser culpada do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ele já pagou uma culpa que não é dele. Nós não teríamos capacidade de pagar essa culpa, mas se nós não entendemos, vamos pagar essa culpa, essa conta. Mas eu louvo a Deus por esta igreja que o Senhor tem levantado, que não vive aos moldes do modernismo da igreja do século, mas vive o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que tem a rica esperança, que tenha a consciência do que a Santa Ceia representa nas nossas vidas. Você que fez essa meditação, você que está totalmente ligado nisso, eu convidaria você para ficar de pés nos teus lugares. E nesse momento nós vamos estar consagrando esses elementos, conforme a ação de Jesus Cristo naquele dia, que Ele reúne os seus discípulos, para partilhar de um momento especial, que Ele convidou os seus apenas 12 discípulos para estar com Ele. E nessa noite você é convidado pelo Senhor para estar juntamente nesse momento especial, nesse momento de celebração. Eu oro ao Espírito Santo de Deus, que Ele que está aqui comigo, que Ele que usou a minha vida para ministrar essa palavra a você, que ela não possa ter produzido constrangimento nem tristeza no teu coração, mas possa te produzir paz, alegria, felicidade por esse momento que esse culto representa uma festa, uma celebração. Então é um momento de alegria, é um momento de prazer, é um momento que estamos aqui diante do Senhor, a qual Ele nos convidou para estar com Ele. E esse momento nós vamos estar consagrando esses elementos, que vai representar, esse pão que vai representar o corpo de Jesus, e o cálice que vai representar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. E feche os teus olhos. Pai, da mesma forma que o teu filho amado levantou aquele pão e deu graças, eu creio que ele agradecia aquele momento especial, ele agradecia o momento que ele viveu e queria viver. Eu creio que ele agradeceu também o privilégio de ter escolhido a ele e destinado a ele para ter uma grande obra de redenção para o homem, a qual ele foi destinado para ser resgatado. Ó Deus, nesse momento também levantamos esse pão e agradecemos também, Senhor. O agradecimento é a celebração, o agradecimento é a alegria, o agradecimento é o prazer, o privilégio de estarmos aqui, nesse momento que foi destinado à tua igreja. Estamos vivendo esse momento do partilhar, da comunhão que a Santa Ceia nos dá, o entendimento o qual ela representou, o homem diante da tua presença novamente, ligado totalmente em ti.
Então nós agradecemos e consagramos esse alimento, este pão que vai representar o teu corpo, que foi entregue por nós, para que tivéssemos, Senhor, humanidade de vida, uma libertação de pecado e as nossas ações transformadas. No segundo momento também, ele levanta o cálice e agradece. Aquele momento e nosso momento de gratidão, que levantamos esse cálice, Senhor, primeiro consagrando a Ti esse elemento, para que se torne aqui, como ato simbólico, o sangue do Teu Filho amado, que foi derramado na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados, e para garantir a nossa vida, a compra, que foi a moeda de troca, que comprou a nossa redenção. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, por tudo que Tu nos reservou, por tudo que foi reavivado em nossa mente e nosso coração nessa noite, através da Tua palavra. Que essa Santa Ceia, Senhor, seja aquela, Senhor, quem venha marcar a nossa vida cotidiana, todos os dias, até a próxima Santa Ceia, a qual está destinado na programação, na agenda desta igreja, mas aquela que nós aguardamos, que é o momento que vamos partilhar contigo nos céus, também possamos viver essa Santa Ceia diária, que nos vai garantir as bodas do Cordeiro, que já está pronta e preparada para cada um de nós. Por isso Te louvamos e consagramos tudo isso, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Assentai-vos nos vossos lugares. E agora vai ser servido a Santa Ceia. Quem deve participar? Você que é membro em comunhão com a tua igreja, você que é batizado nas águas, conforme é a orientação da igreja do Senhor, você está em comunhão, você pode participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Você vai receber o pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, e logo após você recebe o cálice. Os dois você segura nas mãos, que depois celebraremos junto. Pode servir primeiramente o pão. O Seu sangue me lavou. Medita nessas palavras. Pelos cravos livre sou. Pela dor me curou. A vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Celebre dizendo: Aleluia, és para sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em Ti. A morte não te prendeu. Sei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. O Seu sangue me lavou. Vai ficando de pé no teu lugar. Pelos cravos livre sou. Creia nisso. Pela dor me curou. A vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Declare através desse louvor o que aconteceu. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Então celebre isso dizendo: Aleluia, o que Ele é. És para sempre vencedor. Aleluia,
minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Que aquilo que você precisava, no início desse culto foi ministrado pela pastora Josi, dizendo que mais um mês você venceu, porque há uma vitória foi conquistada na cruz do Calvário, para que desse vitória a você. O fato de você estar aqui, tenha certeza disso. Há uma convicção que você não pode esquecer: você é mais do que vencedor. Por você participar de um culto como esse, garantindo um culto como esse, como parte da tua vida, é uma grande vitória. Você venceu. Você está aqui como um grande vencedor, conquistado por Jesus Cristo. A morte que não venceu ele, foi para que desse também, que nada pode te vencer. O pecado não te venceu, a dificuldade não te venceu, a tristeza não te venceu, as dificuldades não te venceu, qualquer aspecto não te venceu. Você venceu. E Paulo declara aqui: tomai e comei, isto, Jesus dizendo e ele passando para a igreja, quais foram as palavras de Jesus? Isto é o meu corpo, que foi entregue em teu favor. Fiz tudo isso por você, passei tudo isso por você, com a garantia que você pudesse estar nesse culto aqui, livre e da isenção total do pecado sobre a tua vida. Por isso ele entregou o seu corpo em resgate pela tua vida. Glorifique ao Senhor. Comei desse pão todos vós. Aleluias. E reavive no teu coração que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão, não foi em vão, mas que possa ter produzido e possa produzir todos os dias esse resultado na tua vida. Depois ele levanta o cálice e ele declara que esse cálice é um novo testamento. Nós costumamos dizer o que representa o sangue de Jesus Cristo. Foi exatamente uma moeda de troca, aquilo que ele resgatou a nossa vida. O homem foi destinado a viver eternamente com Deus. O homem se afastou de Deus, e o homem Deus expulsou o homem da sua presença, e ele condenou o homem à morte eterna. Então o homem foi destinado a viver um testamento de morte e de destruição e de perdição. E a cruz de Cristo e o sangue de Jesus Cristo, Jesus, como nós conhecemos muito bem o seu episódio na cruz, o seu derramamento de sangue, ele pega este sangue e é a moeda de troca, onde ele resgata aquilo que Deus tinha feito com que o homem tivesse ausente dele, porque ele perdeu essa condição, perdeu o direito, mas um novo testamento ele nos deu. Então ele diz, como diz o texto: um novo testamento eu vos dou. Qual o testamento? Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro das promessas, herdeiro do trono e herdeiro da vitória. Glorifique ao Senhor, porque isso garante a nossa vitória, garante que estamos, como ele venceu o pecado, como ele venceu a cruz, você também, declarado pela palavra que o pecado não domina mais a tua vida, é porque você também venceu o pecado. Glorifique ao Senhor, porque você venceu o pecado. Adore o Senhor por isso. E esse sangue nos garante isso. E testificando, reafirmando esse texto, diz o texto da palavra do Senhor: fazer isso lembrando em memória de mim, o que eu fiz por você. E uma coisa importante que cumpre a Santa Ceia é a comunhão que Deus trouxe do homem para com ele, a unidade do homem para com ele. Mas essa unidade ela é perfeita quando nós cumprimos aqui na terra o mesmo propósito, fazendo com que a Santa Ceia cumpra esse propósito. Troque o cálice com 2 ou 3 pessoas, mostrando a unidade. Jesus Cristo mostrou a unidade com seus discípulos quando ele lava os pés dos discípulos.
mostrando a intimidade com Ele. Como aqui nós não temos esse momento de lavar os pés, mas temos o nosso momento de trocar o cálice, que é o momento da comunhão. Faça isso. Eu vou dar um tempo de 1 minuto, se quiser sair de onde você está, nós já vamos estar aqui já ministrando a palavra final. Mas troque o cálice. Fale com essa pessoa do amor que ele tem para com a tua vida e o amor que você tem por ele. É importante isso. A unidade, a comunhão que nós temos com o Senhor. Aleluias. A unidade, ela tem que ser vivida. É o avivamento da unidade. Na Santa Ceia, a gente só reaviva a unidade. Fala para o teu irmão, estou reavivando a unidade com você. Amém? Levante esse cálice aí. Tem alguém com problema comigo aqui ou não? É que fica meio difícil, mas se já sair daqui, eu vou sair, vou trocar o cálice. Ninguém trocou comigo. Eu falo e não cumpro, né? Obrigado, irmão. Graças a Deus você cumpriu o propósito aqui na minha vida. Aí. Agora o irmão vai ter que esperar. Tenho comunhão com a minha irmã. Amém? Falando e eu nada. E ninguém aqui. Glorifica o Senhor, que aqui é um momento de festa. Aleluias. Levante esse cálice aí. Que é exatamente nesse momento que você acha que no mundo espiritual às vezes não está acontecendo nada. Nessa hora, o mundo espiritual da festa está acontecendo. Então celebre o Senhor, glorifique o Senhor, adore o Senhor. Esse momento está acontecendo. O reavivamento aconteceu. Aquilo que a Santa Ceia deve produzir, produziu aqui nessa noite. Mas esse reavivamento que produziu a Santa Ceia nesse culto nessa noite, produziu uma ação no inferno, que é a decepção total, a frustração total do diabo que trabalhou para que você não vivesse esse momento de reavivamento, mas ele decepcionou, porque você venceu. Então que haja a decepção do inferno, porque aqui nós estamos vivendo o momento do reavivamento, a qual a Santa Ceia deve nos produzir. Então glorifique o Senhor bem forte. Tomai desse cálice, todos nessa noite, entendendo o que ela representa na tua vida. Aleluia, és para sempre vencedor. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado e celebre. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És Ele que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. O seu sangue me lavou. Declare isso. Pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. Ele entregou para você a vitória, crê isso? O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Então o pecado não tem domínio, porque foi quebrado esse poder, creia. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Solta do mão do teu irmão, levante as mãos aos céus, declare. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, Declare isso. minha vitória está em ti. A morte
mas você é livre. Pela dor me curou, a vitória me entregou. Você tem a vitória, crê nisso. Testifica. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. O pecado não tem poder, ele não pode dominar. Por que você diz isso? Minha liberdade, Cristo conquistou lá na cruz. Hoje é uma noite de celebração. Então celebre com a maior expressão de adoração. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. Um prato de vitória, o que aconteceu? Ressuscitado, Então celebre a ressurreição. No terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pode prender, o escravo não pode prender, aleluia, o sepulcro não pode prender, a pedra lacrada no sepulcro não pode prender, o inferno não pode prender. Ele está vivo, ele está vivo. Aleluia! Celebre essa vitória da igreja do Senhor. Meu Deus ressuscitou. É claro. Vive Ele está. Está fazendo o quê? Reina em vitória. Nas alturas. Nas alturas. Declare bem forte. Meu Deus ressuscitou. Acima de todas as coisas. Nas alturas. Aleluia. Bem forte, declara. És pra sempre vencedor. Aleluia. Aleluia. A vitória que ele entregou para você. Minha vitória está em ti. Declara para o inferno ouvir. A morte não te prendeu. Que rei que é esse? És rei que ressurgiu, reinando em glória. Ao terceiro dia. Ressuscitado. Celebre! Aleluia! És pra sempre, és pra sempre, és pra sempre. Aleluia! Eu tenho a vitória. E a minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Celebre aplaudindo a ele. Aplauda ele. Aplauda. Aplauda a vitória. Aplauda, aplauda a vitória. Há uma celebração aqui nessa noite. Que o céu celebra, a terra celebra essa vitória da igreja do Senhor, que foi aquele que está vivo e eterno. Declaro: a morte não te prendeu. E ele ressurge. Não somente ressurge,
mas Ele tem um ato contínuo. É reinar em glória. Celebre, vibre. Aleluia. Celebre, celebre. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita para os céus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a companhia constante do Espírito Santo esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que encerra todo o ciclo da igreja aqui na terra, começando no reino dos céus. E a paz que excede todo entendimento envolva a tua vida, o teu coração e os teus sentimentos, nesse nome poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ressuscitado, reinando em glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aplauda a presença dele na tua vida. Abraça o teu irmão e relembre isso, que mantenha viva a Santa Ceia todos os dias da tua vida.